Inadmissível. Esse é o termo para esse time do Flamengo, que mais uma vez faz um vexame, faz uma chacota, vira motivo de piada. Um time sem vergonha, que não tem comando, que não tem quem mude nada. Entra técnico, sai técnico, é sempre a mesma coisa. O time que leva. O time deve ser o time que mais levou viradas no mundo esse ano. E para quem comemora a planilha, quem comemora a conta bancária, quem só pensa em dinheiro, tá tudo ok, tá tudo legal. O Flamengo tá. É bilheteria em Brasília, é bilheteria no Rio de Janeiro. E pode acontecer de ficar sem bilheteria pro resto do ano. Porque a torcida de Brasília agrediu árbitro, jogador, jogando uma garrafa de água dentro de campo, e o Flamengo pode ainda perder mando de campo e terminar de forma mais vexatória ainda esse Brasileirão. Talvez nem entrando na pré-Libertadores. Tudo pelas péssimas escolhas de quem deveria comandar o clube, mas só pensa em dinheiro. Que se dane os títulos. O que importa é dinheiro. Bater 1 bilhão em setembro, o que importa é dinheiro. Banco de regatas do Flamengo. Inacreditável. Esse time do Santos, sem vergonha, hein? Levou 7 do Inter, lutando contra o rebaixamento esses dias. 7. E hoje pisou na cara do Flamengo. Dá para listar os culpados hoje, Nazário, Petit e Túlio? Bora bater um papo aqui nesse pós-jogo? Nazário, é sério, eu acho que tem que fazer uma lista, uma relação enorme de idiotice, bizarrice. Não, assim, amadorismo não seria o suficiente, só amadorismo, para o Flamengo fazer essa tragédia, cometer essa tragédia que está cometendo em 2023. E agora, passando por mais esse vexame, que não é o primeiro, não é o segundo, nem é o terceiro, no ano de 2023, eu me lembro do idiota que, quando eu falei que o Flamengo estava passando a sua pior crise na sua história toda, a pior crise do Flamengo, para mim, é do ano de 2023. Aí o imbecil virou para mim e falou assim: ô velho idiota, você não lembra de 2025? Você estava onde? Na barriga da sua mãe? E aí o que acontece? Em 2005, a gente tinha problema financeiro, a gente tinha problema estrutural, a gente tinha problema com parceiros, o time era horroroso, né? No início dos anos 2000, nós tínhamos diversos problemas. Não tinha grana, o salário era atrasado, os jogadores que vinham, a gente ouviu, inclusive, a declaração histórica do Vampeta, que disse: eles fingem que pagam e a gente finge que joga. Então, nós tínhamos a estrutura horrorosa, jogadores que chegavam e não recebiam e, consequentemente, não davam o seu melhor. A arrecadação, a parceria com os patrocinadores, a própria arrecadação com os ingressos, tudo era muito problemático. E aí, tudo isso impulsionava a um ano sofrível, né? Você tinha um elenco complicado, que não tinha muitos craques, ou nenhum, e aí você brigava para ficar ali meio de tabela, coisa e tal. Quando acontecia de conquistar um campeonato, era glória, né? Agora, nós temos dinheiro, temos estrutura, temos um elenco no papel, que é o melhor do Brasil, mas só no papel. Nós temos tudo em dia, o Flamengo não atrasa salário há uma década. No entanto, nós temos no departamento de futebol e na presidência do Clube de Regatas do Flamengo um bando de bundão. Bundão. Eu posso chamar de bundão, porque ninguém vai fazer nada comigo. É tudo frouxo, é bundão, é mau administrador, é conversa fiada, porque aparece nos momentos de pegar o cheque, aparece no momento de entregar o troféuzinho, aparece no momento da contratação. Agora, no momento de crise, no momento de problema, está tudo muito claro. O Flamengo precisa de um psicólogo urgente. E aí, Marcos Braz? E agora? Será que você, do alto da sua pedância, consegue entender que esse time
está desequilibrado, está descalibrado, está desconcentrado, está desnorteado. Todo o problema dentro do Flamengo se chama Landim e Braz. Porque não adianta. Aí vamos lá. Quando a gente tinha o técnico e passaram 9 pelo Flamengo, o problema era com o elenco. Aí depois o problema era com o técnico. Aí depois o problema era com os jogadores mimados. Aí depois o problema era com a torcida que era mal educada. Mas ninguém nunca fala, porra, o problema está com o presidente. Cadê o presidente que falou, juntamente com o senhor Marcos Braz, que iria fazer uma contratação nível mundial? Aonde está a contratação nível mundial? A gente está vendo o Cebolinha em campo, a gente está vendo o Luiz Araújo em campo, o Alan se machucou, Davi Luiz continua, o Felipe Luiz não foi resolvido, Everton Ribeiro ninguém sabe, o Bruno Henrique ainda tudo bem, vai ficar, o Gabigol ninguém sabe. Então o que a gente está passando é um vexame total e restrito e sem precedente. Então vai ficar na história esse patético Landim. Ele é patético, ele é um pateta. O senhor Marcos Braz, que bate no peito e fala, eu fui campeão em 2009. Porra, estava tudo escrito para não ser campeão em 2009. Então aquilo ali não o credencia como um grande vice-presidente. Está aí o resultado. 2023 é o pior ano do Flamengo na sua história. E não é só por conta de perder todos os títulos que disputou. E aí nós estamos falando de 8. Não é só por causa disso. É pela performance, é pela maneira de proceder, é pelo amadorismo que é gigantesco no Flamengo, é pela maneira pífia, ridícula, pedante de lidar com o time do Flamengo. O time do Flamengo é muito bom? É bom sim, mas precisa ter comando, precisa ter trilho, precisa ter regra, precisa ter alguém que entenda de futebol. Não adianta o Flamengo arrecadar 1 bi, 2 bi, 3 bilhões e não botar o time para jogar, para ganhar. A gente não quer dinheiro, a gente quer título. O que nós queremos é título. Hoje nós estamos assistindo o Botafogo, que saiu do Carioca, que saiu da Copa do Brasil, que saiu da Sul-Americana, que não ganhou nada esse ano. E está aí jogando, coisa e tal, está metendo 2-0 no Palmeiras. 3-0. 3-0 no Palmeiras. 3-0. Então, para mim, é o pior ano da história do Flamengo. E eu, se fosse o Landim, o melhor dos mundos seria ele agora entregar o cargo. Renuncia, cara. Vai embora. Você faz mal pro Flamengo. Você, para mim, tirando tudo que você está noticiando, reverberando. Cara, você é o pior presidente do Flamengo. Você é horroroso. Eu vou repetir o que eu já falei antes. Landim é o pior presidente da história do Flamengo. O pior presidente. Ninguém maltratou tanto, né, o seu torcedor, né, quanto o Rodolfo Landim, né? E maltratou da forma que você quiser imaginar. É o cara que não vai comprar ingresso, né? De todas as maneiras, inclusive com o péssimo time que ele formou, né? Com esse time, o goleiro frangueiro, tentou né? Fosse o Matheus Cunha, torcedor, né? Limitar. Sócio torcedor, embaixada, né? As famílias do Ninho. É um cara sem sensibilidade, né? É um cara sem coração. Nunca pisou, olha só. Nunca pisou. Da bandeira pro torcedor e destrói a torcida hoje. Não, tem coisas que você não precisa de gestos, né? Você não precisa de gestos, basta ações ou omissões. E uma das coisas que o Landim né? Ele toma iniciativa contra o torcedor. Esse ele maltrata, aumenta valor de mensalidade, bota ingresso caro, né? Ele e a sua curriola, né? Como o Rodrigo Dunche, que vai vir candidato, né? Esse pessoal que apoia, que quer vender, como o Rodrigo Dunche, quer vender o Flamengo, né? Junto com outras pessoas lá dentro, né? Como o Landim também quer, porque eles querem comprar, eles querem fazer a confraria, né? Dos filhinhos de papai do Flamengo, né?
porque o outro vive do nome do pai já há muitos anos, né? Não aguenta uma crítica, faz uma crítica, né? O cara fica puto da vida, não pode fazer. Imagina isso como presidente do Flamengo. Aí, né, tem um goleiro frangueiro, porque se é o Matheus Cunha, todo mundo ia estar criticando o moleque, chamando de bracinho o caceta. E quem entende sabe que o Rossi, goleiro profissional, não pode aceitar um gol daquele com chute lá, quase da intermediária, quase da meia-lua lá do campo. Não pode! Não pode! E outra! Alan, 55 milhões, jogador fantasma! Fantasma! Contrataram, né, lá pro Bertolucci ganhar, né, a sua grande comissão. Cebolinha, 95 milhões. Luiz Araújo, 55 milhões. É uma vergonha! Jogadores que vieram pra ser solução e não são nenhum deles, né? O Luiz Araújo é patético, né? É patético. Cebolinha, patético, né? O Rossi, patético. Pra poder fazer a tal reformulação, porque eu não vou precisar falar de depois que garantiu a renovação, o Bruno Henrique não jogou mais bola. A Arrascaeta não tá jogando nada. A zaga eu não vou nem precisar falar. Vou nem precisar falar aqui, né, do setor defensivo. O goleiro, um frangueiro, vai ganhar o quê? O Flamengo no Campeonato Brasileiro não compete. E agora, além de não competir, vai dando vexame pro time que tomou de 7 de um péssimo time do Internacional. E quem montou tudo isso, como esse jogo em Brasília, nesse gramado horrível, que tem a torcida que ajuda a prejudicar, mas essa torcida de Brasília é o reflexo da diretoria. Qual foi a quantidade de torcida, Túlio? Mais de 60 mil ingressos vendidos. Foi a vitória de hoje do Flamengo. Claro, mas isso é óbvio. Interessa a diretoria. Mas isso aí é o tipo de torcedor também, esse aí que joga a garrafinha, que vai pra ver o espetáculo. Aí não tem espetáculo, o cara gride até... Eles não estão acostumados. Aí a grid até... Aí sabe o que vai acontecer? Só pra... O Flamengo pode perder mando de campo por causa disso aí. Que esses boçais fizeram. Mas são um reflexo dessa diretoria. Landim, esse é o torcedor que você gosta. É o torcedor que joga a garrafa, não e você. Porque assim como Cebolinha, assim como Luiz Araújo, assim como Rossi, que já querem passar pano, que se fosse o menino Matheus Cunha, estaria frangueiro, e frangou, né? Vocês não são cobrados, vocês não passam por protesto, ninguém cobra Cebolinha, ninguém tá cobrando Rossi, ninguém cobra Alan, jogador fantasma, pezinho de papel, vem pro Flamengo, é raro plantar, pezinho de papel, o outro só sabe cisca, Luiz Araújo recebeu cisca, e o presidente só sabe dormir, porra, só é macho com segurança. Deram sorte com o Jorge Jesus, acertaram o Jorge Jesus. Viveram do Jorge Jesus até o bagaço do Rogério Ceni. Ganhamos o Brasileiro na última rodada, perdendo pro São Paulo. Aí foi aquele vexame, né, com o Renato Gaúcho, que mesmo assim, mesmo com toda a incompetência do Renato Gaúcho, levou o time pra final da Libertadores, né? Reelegeram o Landim. Aí Landim inventou um técnico português, aquele Paulo Souza, horrível, um dos piores treinadores do Flamengo. Deram a sorte de novo de encontrar o Dorival. O Dorival ganhou 2 títulos, aí falou, não, eu sou sinistro, eu entendo de futebol, que nunca mexeu. Botou o pior treinador da história do Flamengo, Vitor Pereira. E tá aí o resultado. E eu quero ver ter coragem pra falar. E não tem. Eu tenho coragem pra falar. Apesar de me perseguir. Eu tenho coragem pra falar como tô falando aqui. A culpa dos vexames é sua. A culpa dessas contratações, desse goleiro frangueiro, desse jogador fantasma, 95 milhões de Cebolinha, Luiz Araújo, que tais, é sua, Landim. É sua. E eu quero ver você assumir essa responsabilidade. Esse torcedor de hoje, Túlio, ele esqueceu que ele tem que torcer, pô. Ele tem que torcer e o estádio de futebol, né? O estádio de futebol, ele virou uma peça de teatro, pô. Se não tiver espetáculo pra eles, meu camarada, eles ficam putos. Por isso que um dia eu falei aqui, e vocês devem lembrar,
esse torcedor de hoje, que não são todos, eu falo esses aí, não são todos, eles nunca iam transformar o Obina melhor do que o Eto'o. Nunca essa torcida aí iria levar o Flamengo campeão da Copa do Brasil em 2013, que é aquele time horroroso, onde o Hernani jogou tudo, Paulinho, que time feio, aquele time campeão. O time de 2009, então, nem se fala. Mas isso aí, é o que eu disse, não elitizou? E então, o pior de tudo é que ninguém vai falar. Pior de tudo é que ninguém vai cobrar. Eles têm a torcida que merece, porra. Eles têm a torcida que merece. A gente fez um programa aqui, Túlio, que eu me lembro muito bem, que foi sorteio da Libertadores. E você me perguntou, pô, Petit, qual o time que te assusta? Eu falei, todos, porra. O Flamengo chega no Campeonato Brasileiro, em uma Libertadores, sem ter a menor condição de disputar, porra. O Flamengo. Mas aí, ô Petit, o técnico que o Landim... Olha só, o técnico que o Landim contratou, quando ele fez questão de mandar o Dorival embora, ele pode usar o argumento que ele quiser. Sabe por quê? Que não adianta, porque na hora de justificar os erros, não tem argumento. Ele não tem. Aí pega o cara que ganhou 2 títulos, demite, esse cara que ele contratou pro lugar, o cara, ele pegou, colocou reserva na Libertadores pra poder priorizar o Campeonato Carioca, porque o cara era tão ruim que ele precisava a qualquer custo ganhar o Campeonato Carioca. Esse é o técnico escolhido pelo Landim, porra. Esse é o técnico que ele considera, que ele dizia que o Dorival, que perdeu a atração, que os últimos 5 jogos, que não sei no que sei que lá, como ele usou lá no programa, né? Porque, qual é a justificativa dele pro São Paulo? Não, o São Paulo em 2015, há 7 anos atrás, foi um dos melhores treinadores do mundo, que já era, naquela ocasião, uma decisão equivocada, porque tava todo mundo aqui no futebol sul-americano passando por uma crise. O Brasil, né, que era antes do Brasil de chegar do Tite. A Argentina não vou nem falar, né, que a Argentina porra, a seleção da Argentina é uma piada no futebol sul-americano, sempre foi. E tava mal também, aí o Chile deitou. Aí o São Paulo é melhor, porra, piada. Agora tem que explicar, tem gente no chat que a gente tem que desenhar. Tem um camarada no chat que tá falando, porra, a culpa não é da torcida. Ô, gente boa, preste atenção. A culpa da torcida é o imbecil jogar um copo de água dentro de campo. Que o negócio do Flamengo já tá ruim. A situação já tá ruim. E aí, exatamente. Aí você, torcedor, não tô falando você não, porque daqui a pouco ele vai falar que é ele. Mas o imbecil do torcedor que joga alguma coisa dentro de campo não vai ajudar, vai atrapalhar. Isso é reflexo de uma torcida Nutella. É isso que a gente está falando. O Flamengo não está numa má fase, não é por causa da torcida, não. Porra, entende o que a gente está falando, cara. A gente está falando que o pior, o principal culpado é o Landim. Veio o Marcos Braz, o time não colaborou, o time está desalinhado, existe um conjunto. Agora, a torcida é culpada de arremessar alguma coisa dentro do campo. A gente não está falando que o Flamengo está perdendo por causa da torcida, não. Porra, para entender, pelo amor de Deus. Inacreditável. É normal numa hora dessa, todo mundo fica meio confuso, aí alguns escolhem, tem os seus preferidos que não podem chegar. Eu falei, o Rossi, Túlio, cara, me deu uma pontada na cabeça agora. O Rossi, eu fiz uma crítica pra ele na hora do gol lá no Twitter, e aí tem 2 grupos de torcedores, assim. Tem o que diz que se ele fosse da base, o brasileiro, ele seria massacrado com os lances que teve no... Ele catou borboleta hoje, rebateu bolas fáceis e tal. E tem um grupo que fica indignado se mostrar uma falha do Rossi. Porque existe isso, né, hoje. Se eu gosto de alguém, porque o Rossi, fulano nunca falha. Se eu gosto, ele nunca falha. O Rossi é mais importante que o Flamengo, pô. Tá prejudicando o Flamengo com aquele bracinho de jacaré. Mas, porra, não pode criticar o Rossi. Vocês sentiram isso? Diego Alves, fim de carreira? Pulava só pra fazer a cena, assim, a bola já passou, ele... Bracinho curto aqui, encolhido, assim, retraído. Fosse o Matheus Cunha... Teve sinais. O Rossi, antes de vir pro Flamengo, o Rossi, ele vai para a Arábia e fica no banco. Quase não jogou lá também. Por que ele não jogou lá, né? Vale questionar, né? Exatamente. Isso aí é avaliação. Quando eu falo que quem contrata tem que estar ligado, tem que estar ligado. Eu falei em muitos programas o seguinte,
E os goleiros do Atlético Paranaense, há anos, entra um, sai um, os caras vendem outro bom. Sai outro, o cara bom. O Santos veio pro Flamengo, ficou ruim, ô Simon. O Santos veio pro Flamengo, ficou pior do que já era. Ficou ruim. Então, eu acho que você faz a avaliação, caralho, se eu tenho uns caras que trabalham, que todo ano, né, tá sempre saindo goleiro de bom de lá, tudo, alguma coisa lá tá acontecendo e eu tenho que estar ligado. O que acontece lá no Atlético Paranaense que os goleiros de lá estão sempre bem? A gente tem que ver isso. O que eu acho engraçado. Contratado, a gente falou. Vai contratar um cara que tá em baixa? Thiago César, estão cobrando jogadores que nem tiveram tempo direito de campo, Cebolinha até concorda, agora os outros... Ué, foram contratados pra quê? Alan foi contratado pra poder... Aí, meu pezinho de papel, chegar aqui e ficar no departamento médico. Luiz Araújo foi contratado pra poder ficar ciscando e não conseguir concluir uma jogada? Te pergunto, Cebolinha até concorda, pode cobrar por quê? Não pode cobrar? Aí daqui a pouco vai falar assim, porra, não cobra o Bruno Henrique não? Porque, pô, o Bruno Henrique acabou de renovar, pô. O Rossi acabou de chegar. Bracinho de borboleta, frangueiro. Uma informação. Eu falo, qual a diferença do gol que tomou hoje o Rossi para os gols que o Matheus Cunha tomou contra o Olímpia? Não, foi igual. Nenhuma. Porra, aí o cara chega assim, meio do ano. Flamengo vai lá e investe 50 milhões no Alan, 55 milhões no Luiz Araújo. Não cobra, não! Não! Porra, tem que cobrar dele, tem que cobrar do Gabigol, que não tá jogando nada. Né? O Pedro hoje fez uma boa partida, mas até hoje não tava jogando nada. O Arrascaeta não está jogando nada. A zaga do Flamengo é uma íngua. Mas não vamos cobrar, não, porra. Não são todos jogadores, não vamos cobrar. O Gabriel Pérez citou aqui o Gerson, que foi imprudente. O Gerson, pra mim, foi um dos maiores culpados pela derrota de hoje. Porque, claro, jogar com a menos, mais do que um tempo inteiro, é difícil mesmo. O Gabigol também tentou ser expulso, né? Conseguiu levar o amarelo com 5 minutos em campo. A primeira jogada do Gabigol já cartão amarelo. Mais um irresponsável. Mas isso a gente já tá acostumado e nunca foi cobrado. Por que ele vai mudar, né? Então teve um monte de gente, claro, culpada. O Rabinovich mandou superchat aqui. Nada a ver, Apetite. Pra ti, pergunte ao Petit porque os caprinos descomem esfera. Cara, a gente tá falando de coisa séria aqui, eu não entendi isso. Eu vou falar uma parada, meu irmão. É cada um que puta que o caralho, meu irmão. Eu vou... Falando sobre... Só esse cara pra fazer a gente rir agora. É o maior fã do Petit. Eu vou falar um negócio, mulher... Só o Simonovic pra fazer a gente rir, mano. É verdade. E mulheres existem. De vez em quando dar namorada é bom, cara. Cara, é tanto erro, tanta coisa óbvia no Flamengo que dava pra gente perceber que ia dar ruim, assim, que eu confesso que eu tento compreender, sabe? Eu paro às vezes e fico pensando assim, cara, será que a gente não tá sendo exigente demais, né? Será que não tem realmente... Parece fácil, muita gente fala isso, né? É fácil pra quem tá analisando de fora, mas lá dentro é difícil. Mas não dá, cara. Não dá. Você vê um Botafogo limitado desse, vai tendo 3 no Palmeiras hoje. O Inter com um time medíocre, meteu 7 no Santos. E o Flamengo sofre pra todo mundo. O Túlio citou o Olímpia, que foi uma das maiores vergonhas do ano. Né? A gente começou um ano Real Madrid, pode esperar, né? Lembra lá da palhaçada que foi dito? E terminou num vexame total, não ganhou porcaria nenhuma e não vai ganhar mais, né? O Flamengo foi o time da Série A dos 20, o segundo time que mais levou viradas no ano. Sabiam disso? Léo José trouxe pra gente ainda há pouco aqui. O segundo. Sabe quem levou mais virada que o Flamengo esse ano? América Mineiro, o lanterna do campeonato. O Flamengo foi eliminado da Libertadores com virada. O Flamengo perdeu o Carioca de virada. E foram várias viradas vexatórias durante o ano inteiro. E o mordedor de virilha diz que o time não precisa de psicólogo, porque não tem demanda. Nem ele trabalha o psicológico, né? O cara que agride torcedor em shopping. Como é que vai entender a necessidade de trabalhar o psicológico desses jogadores desmotivados, desinteressados? Thiago Maia entregando bola ali no meio do campo, Gerson fazendo pouco caso para ser expulso. Ninguém é cobrado. Bruno Henrique fazendo papelão no final do jogo ali também. Gabigol, que todo o jogo faz lambança, né? E não corre mais. Hoje tem show.
Provavelmente, né? Deve ter show depois na volta pro Rio de Janeiro, mais um trap aí, mais um rap, alguma coisa assim. Os caras não se afetam mais, esse é o problema. Eles não entendem. Ô Simon, a direção do Flamengo, essa direção, na verdade, se você fizer uma análise minuciosa, pegar de 2019, analisar com cuidado e detalhe cada ação dessa diretoria, você vai ver, pra mim, o único mérito que eu dou pra esse departamento de futebol do Flamengo e pra diretoria do Flamengo é o fato deles terem, né, deixado, né, o departamento de futebol contratar em 2019. Porque foram os maiores acertos. Trouxe o jogador... Agora, é só pegar, pô. O jogador... Olha só. Flamengo em 2019 tira o Arrascaeta do Cruzeiro. Era um destaque do Cruzeiro. O Flamengo tira o Gabigol, que tinha sido o artilheiro do Santos. Aí esse ano, o Alan, que estava machucado no Atlético. Luiz Araújo, que estava sumido lá. Ninguém sente saudade, jogou nada em lugar nenhum. Lá no futebol americano. Aí, jogando ainda o futebol abaixo do futebol brasileiro. Só ver, né? Porque o Messi faz lá que os caras sabem nem jogar. Aí você pega o técnico que eles escolheram. Abel que dizia que não tinha como botar Everton Ribeiro, Diego e Arrascaeta porque ia fazer um time de índio. Aí eles deram uma puta de uma sorte de que alguém indicou o Jorge Jesus. Foi o Pelé. Indicou. E aí o Jorge Jesus fez todo o restante do trabalho. Conseguiu absorver, né, o melhor dos atletas, conseguiu montar o time. E aí o que eles acharam? Falou, porra, aqui, irmão, a gente tem um time, um puta de um time que joga sozinho, qualquer um. Aquelas histórias que contavam na TV, Luxemburgo falava, a imprensa de São Paulo, não, mas com um time desse aí, Renato Gaúcho, mas também com 200 milhões, eu também faço. Que seria qualquer um fosse fazer. Quando Jesus sai, que eles... Olha só, cara, você tem um treinador, o cara é campeão brasileiro, porra, campeão da Libertadores, ganha o Campeonato Carioca, pé nas costas e tal. Você vai trazer um cara que tava treinando, a única experiência dele como treinador foi nos Estados Unidos, o Dome. Porque eles achavam que qualquer um que pegasse esses jogadores podia fazê-lo jogar. E aí, porra, deu errado. Trouxeram o Ceni no desespero. Aí foi aquela, né, o Ceni, aquele rame-rame, conseguimos ganhar o brasileiro. Aí, Ceni continua, ganhou fôlego. Não deu certo. Manda Ceni embora, traz Renato. Renato, né, muito trancos e barrancos. A gente é eliminado de forma vexaminosa na Copa do Brasil, vai lembrar, né, perdendo lá pro time do calcinha apertada. 3-0. Tomando um banho de bola. E aí depois perdemos aquela final, que, né? Aí lá o outro cai com a bunda no chão. Não foi diretamente culpa do Renato, mas você pega. Aí, e todo mundo falava, cara, igualzinho 2023. Olha, pra gente ganhar a Libertadores tem que demitir o Renato, tem que demitir o Renato, tem que demitir o Renato. Eles deixaram o Renato sai, acabou lá, o Renato saiu. No outro jogo seguinte foi o Mauricinho a escalar o Flamengo, a treinar o Flamengo. Aí vem 2022, que a gente já colocou aqui os erros. Porque eles vão na tentativa e erro, não tem, olha só, não tem planejamento. Eu já falei, se perguntar lá, cara, dia da apresentação do Tite, o vice-presidente de futebol vira e fala assim, os títulos do Tite dizem por si só, não preciso falar nada. Hã? Como? Ué, mas você contratou o Tite por causa dos títulos do Tite? Quero saber o que levou. O CEO do Flamengo, que é braço direito do Landim, dispensa palavras, parece uma múmia. Uma imagem patética. Uma imagem patética. Todos o Flamengo broxante com aquela cara. Pra não falar nada, né? Todo mundo... O cara tá ali, primeiro fica assim... Nitidamente só pra aparecer na foto. Lembra daquele do... Esqueci o nome do personagem lá dos Jogos Mortais, que tava morrendo? Eu não vi esse. Hã? Eu não vi esse. Eu esqueci o nome do cara lá, do personagem. É o cara morrendo. É ele! Aí, dão uma palavra...
O Tite dispensa apresentações, seja bem-vindo, Tite. Por que tá lá apresentando se dispensa, né? O CEO do Flamengo, quer tirar foto? Vaidade, fica de fora, a Bruno Spindel, diretor executivo. O Marcos já falou tudo, desejo boa sorte. Meu amigo, quer sair na foto, fica lá do lado, não fala nada, não tem nada pra falar, fica do lado. Aí na hora da foto, vai lá e tira a foto. O presidente também não fala nada. Porque ainda teve isso, né? O presidente muito preocupado, o Landim! O doutor Landim muito preocupado, saiu de férias! O Flamengo perdeu a Copa do Brasil, a gente tinha um treinador piada, que era o Sampaoli, o treinador que ele escolheu, que ficou naquela, igual o Paulo Souza lá, aquele vexame do cara já sabendo que ia ser demitido, e ele foi viajar, porra! Foi botar sunguinha na beira da praia. Aí o Flamengo contrata o treinador, tivemos que esperar a volta do Dr. Rodolfo Landim, que devia estar dormindo em algum paraíso, pra poder apresentar o treinador oficialmente. Pra ele chegar na apresentação e não falar nada. Porque não pode ser um puta do empresário pras empresas dele. Não entende nada de futebol, não entende nada de arquibancada, não entende nada de planejamento de futebol. E vão continuar. Contratar o Tite pro Tite ser o novo Jorge Jesus, ser o teste de ferro, sofrer todas as críticas, porque ninguém já não tava nem mais cobrando o Marcos Braz. Já não estavam nem mais cobrando o Marcos Braz. Landim, eu tô lembrando aqui, o presidente que diz que tudo é com ele é responsável. Cobrem a ele. Inclusive, as ações do vereador, que em teoria, segundo o Ministério Público, mentiu usando as dependências e a TV do clube sobre um possível crime, né? Que é uma agressão, você agredir uma pessoa ainda mais por trás de forma covarde. E esse é o Flamengo. Se der certo o Tite, se der certo, ano que vem, a depender de como vamos chegar, eles vão deitar em cima. É tentativa e erro, vai na sorte. Essa é a maneira do Landim gerir. E maltratando o seu torcedor. De todas as maneiras possíveis. O Matheus Cotrim, que é membro do Clube Coluna também, mandou superchat. Obrigado, Matheus. Disse, não tenho esperanças para 24. Será um ano sofrível. E o nosso amigo Marcelo Martins, também membro do Clube Coluna, mandou um superchat antes falando, passei mais de 20 anos da minha vida estudando para ganhar um salário miserável e ser cobrado todo dia. Esses reticências ganham milhões e nada fazem. Desabafo aqui do nosso amigo Matheus e do nosso amigo Marcelo Martins também, que eu concordo plenamente, né? E não tem cobrança. Marcelo, sabe o que é? É que lá no seu trabalho tem chefe. Lá no seu trabalho, na sua empresa, o Marcelo é professor, né? Trabalha na escola, não sei se é para o governo, mas tem hierarquia. Tem hierarquia. É que no Flamengo não tem. O Flamengo está preocupado com patrocínio, venda de jogador. É isso que interessa. Vai gastar tempo com jogador jogando futebol desinteressado? Me falem assim, num grupo de seres humanos, no mundo inteiro, onde eles conseguem dar certo se não tiver um líder? Onde dá certo? Onde? Em qual? Qual grupo que deu certo sem líder? Não existe isso. Não existe. O Flamengo não é diferente. Os caras podem ser milionários. Não tem comando. É casa da mãe Joana. Os caras estão lá, vão sair, vão pra balada. É baile funk, é festinha em casa, showzinho, ou aqueles vão pra igreja e ficam, esquecem, né? Não estão nem aí. Não muda nada pra eles. E ninguém gosta de ser incomodado. Não é verdade? Ninguém gosta. Eu não gosto que fiquem pegando no meu pé e dizendo, nossa, tá errado, faz isso aqui. Mas lá ninguém faz isso. E agora, claro, o Túlio falou do treinador, né? Do Tite e tal, que trouxeram pra ser o teste de ferro. Mas o Tite tem um poder limitado também, bora combinar, né? O Tite não pode multar jogador, o Tite não pode afastar jogador, o Tite não vende jogador, o Tite não contrata. Ele é treinador, ele tá ali pra, né, colocar em prática o que ele sabe dentro de campo. Mas quem deve cobrar, como disse o Túlio, tá de férias ou agredindo o torcedor por aí. Fala, Nazário. E na verdade, o que mais me assusta nesse momento é que, desde que a gente falou lá atrás que o Flamengo já tinha que começar a pensar em 24, e aí veio aquela matéria, né? Contratamos o Tite, vamos reformular o time. E hoje é quarta. Amanhã tá todo mundo de folga.
sexta-feira vai entrar em voga de novo, salvo engano, vamos construir o nosso estádio. E o que é pior, com toda essa bagunça, a gente não consegue, eu estou com o Matheus nessa também, a gente não consegue vislumbrar um 24 interessante. Porque o Flamengo está uma draga, está uma zona, é uma bagunça, não tem comando, não tem nada. E o que é pior, o ano acabou para o Flamengo. Não vai mais conquistar o Campeonato Brasileiro, não tem como. E se o futebol, é óbvio que o futebol não tem lógica, mas dessa maneira não tem como ser campeão. O Flamengo, literalmente, torço muito, muito, muito. Sou rubro-negro desde criança, mas o Flamengo não merece. O Flamengo não merece ganhar absolutamente nada em 2023. Não teve competência, não teve humildade, não teve concentração, não teve planejamento, não teve o tal do pacto. A gente não vê isso. A gente vê um bando dentro de campo. O que a gente está vendo é um bando. Eu acho que o nosso time de pelada ele é mais organizado, mais determinado, tem mais respeito aos que estão envolvidos no processo de futebol do que o time que aí está. Né? Porque um lance que, por exemplo, aconteceu com o Gerson, não foi intenção, o juiz exagerou. Porra, meu irmão, pelo amor de Deus, cara, não existe. Prejudicou totalmente o jogo de hoje. E se o Flamengo hoje ganha, aí o panorama seria outro. As esperanças, embora a gente esteja vendo que o Flamengo não tem um padrão, e aí eu vou plagiar o meu amigo poeta. O poeta falou o seguinte, o Flamengo não competiu em 2023. Ele só passeou em todos os torneios, campeonatos, e em tudo que ele disputou, ele só passeou. O Flamengo não competiu. O Flamengo não foi um time que entrou em campo determinado. O Flamengo não deu garra, o Flamengo não deu o seu máximo, o Flamengo não teve garra, o Flamengo não teve tesão para jogar em 2023. E, infelizmente, ninguém conseguiu enxergar isso, tirando a gente, que vem falando já há muito tempo. Está chato o que a gente vem falando do Flamengo desde o final do ano passado. E a gente é o chato. A gente é o chato. Exatamente. Não, e aí tem uma meia dúzia de imbecil que fala assim, porra, você não entende de futebol, só fala besteira. Outro dia, num programa, eu comentei que eu não consigo digerir nenhuma vírgula da história do Dorival. E aí falaram para mim, mas você é viúva do Dorival. Não, eu não sou viúva do Dorival. Eu sou viúvo ou sou um admirador incontestável de planejamento e de meritocracia. Então, se eu entendo que um treinador foi campeão o ano passado, não entra na minha cabeça dispensar esse treinador e trazer um cara que foi vice dele. Isso, para mim, não é evolução. Tinha um superchat que passou aqui do Rabinovich, é que ele quer pegar no pé do Petinho de qualquer jeito, viu, Petinho? Tem um amigo aqui, mandou o superchat, a gente tem o compromisso de ler os superchats que vêm pra cá, que apoiam o canal Coluna do Fla. Rabinovich diz, Petit dormindo é o Casemiro de Abreu. E acordado, ele é o Luiz de Camões. Casemiro de Abreu, que também é um grande poeta, né? Exatamente. E Casemiro acordado é o Machado de Assis. E teve mais superchat aqui, ó. O Blaze, obrigado, Blaze. Eu me pergunto por que os organizados não vão lá na frente do Ninho do Urubu e na Gávea cobrar esses caras todos, os diretores, não, mas olha os só, jogadores. Olha só, essa mas coisa... na festa do Gabigol foram na festa. Mas olha só, não pode só colocar a responsabilidade nas organizadas, tem que ir todo mundo lá. Porque ninguém... Olha só, quando as organizadas brigam... Porque o pessoal que vai pro Maracanã é o bacana que paga R$400, R$200. Aí complica, porque assim, é igual assim, ó, se a organizada vai lá e a organizada faz alguma coisa, puxa um carro, olha lá, um bando de marginal, olha marginal.
Aí a organizada não vai, estão comprado ou não estão. Eu penso o seguinte, tem que organizar e tem que torcedor comum todo mundo, pô. Se é pra chamar a responsa, todo mundo tem a responsa. Mas aí, ô poeta, sabe por que não vai? Pelo seguinte, porque o torcedor raiz não tem oportunidade de ir em função dos altos valores de ingresso. Sim, não, sim, eu até entendo isso. E o cara que vai no Maracanã é o bacana que vai no seu carrinho, para lá, paga o estacionamento, entra, tira selfie, não canta, não torce, não bate palma, não sabe cantar uma música do Flamengo. Aí acaba ali o espetáculo, acaba o teatro, ele pega com a sua camisa polo, a sua bermudinha vincada e o seu sapatinho, aquele sapatinho, vem cá meu puto, entra no seu carrinho e vai embora para casa, não tá nem aí. E aí é por isso que tá nessa draga, não tem jeito. E vale lembrar, eu lembro bem desse dia, né? Todas as vezes também que a torcedor, o grupo de torcedor tentou puxar qualquer tipo de protesto esse ano, vexame. Teve um que a gente cobriu no dia lá na Gávea lá, a hora que tinham marcado pra começar, tinham 5 pessoas. E um cara que tinha acordado, 3 horas da manhã, vindo lá de Nova Iguaçu, um dos primeiros a chegar, né? Mas o que eu quero dizer, assim, que muitas vezes a gente não precisa esperar a torcida, só vou... Por exemplo, nesse protesto mesmo, que marcaram lá, foi no início do ano, acho que foi depois do Mundial, as organizadas tinham acabado de ter aquele problema no Maracanã. Eu também, se eu sou chefe de torcida organizada, falar, cara, eu não vou pra protesto nenhum agora, porque se a gente for, tinha pedido de prisão pra chefe de torcida, como é que o cara vai botar lá, torcida... É compreensível. Mas o que eu quero dizer é que, cara, a questão da cobrança é pra todo mundo. É o cara da torcida organizada, é o torcedor comum, é o cara de internet. Tô nem colocando aqui a galera que só gosta de ir na boa, né? Mas tem que cobrar. Foram lá na festa do Gabigol, eu falei que uma semana depois, na semana seguinte, a gente teve 2 reuniões do conselho lá na Gávea, seguidas. Ninguém foi lá cobrar o Landim. E olha só, eu já falei isso aqui, vou repetir. Hoje, né, aqui ó, 1º de novembro, se falou ao longo do ano inteiro, reformulação do futebol, tem que sair Marcos Braz, Fora Spindel, Fabinho, Juan. Não vai sair ninguém. A única reformulação ia ser na comissão técnica, que é óbvia, natural, é onde a corda sempre arrebenta, né? Que é o treinador e sua comissão. E jogadores. A estrutura vai ser a mesma, os processos vai ser o mesmo, o trabalho que vem sendo executado ou não executado vai ser o mesmo, e os profissionais e os voluntários serão os mesmos. E o presidente ano que vem será o mesmo, e ele vai te indicar falando pra você votar em alguém dizendo que é bom pra caramba. Mas não vai mudar nada. O máximo que pode acontecer é eles gastarem mais rios de dinheiro com jogadores nessa qualidade. Rossi, bracinho curto, Alain, jogador fantasma, Luiz Araújo, cisca-cisca, Gabigol baladeiro, o Bruno Henrique, renovador, Arrascaeta, confeiteiro, Gerson protetor. Aqui o Gerson foi pra fazer assim, ó. Sabe por que o Gerson foi expulso? Aqui, ó. Ele não teve intenção nenhuma de pegar o cara, não, mas foi lá aqui, ó. É a única jogada que ele... Aí fica, ó. Porque é marrento. Ele é marrento até na hora de defender. Foi pra isso. Ele é marrento. Entendeu? Esses caras, o máximo que... Ele não tem como, sabe, falou, não tem cobrança. Gerson meteu vários socos na cara do Varela. O Flamengo soltou uma nota dizendo que foi um entreveiro. Eu duvido que chamaram o Gerson na chincha. Eu duvido. Olha uma curiosidade aí, Túlio. Falou de baladeiro. Um passarinho me contou que 3 jogadores, 2 titulares do Flamengo estavam numa balada da Barra da Tijuca no último domingo. Ô, Simon. Balada tá em dia. Ô, Simon, eu sei de jogador que não sai pra não se expor. Eu sei qual é a balada. E fica em casa dando festa quase todo dia, pô. Jogador que a torcida ama. Falta comprometimento, Túlio. Falta comprometimento. Seja lá onde for. Jogador, ainda mais numa fase como essa, não pode beber.
Jogador não pode dormir de madrugada. Ele escolheu ser milionário, jogando no maior clube do Brasil, né? É uma escolha. Se quiser festinha, vidinha de balada, vai jogar lá no Sampaio Corrêa, amigo. Vai jogar lá no ABC de Natal, vai jogar no Amazonas. No Flamengo não pode. Na verdade, em lugar nenhum deveria, né? Mas no principal clube do Brasil não pode. Mas, Simon, mas a baladinha imagina porque só. Não tem cobrança. Ô, Simon, imagina só. Olha só, vamos lá. Qual a moral que o Marcos Braz tem de chegar pra qualquer jogador? Virar pro cara e falar assim, irmão, quero comprometimento. O cara vai... Ó, seu comportamento tá errado. O cara vai falar o quê? Comportamento, moral. E o seu tá comprometimento. O quê? Porra, não tem capacidade pra falar. Primeiro, os caras sabem que falta competência ali, não só do Marcos Braz, de vários outros ali. Os caras não sabem o que estão fazendo. O presidente, muito menos, sabe o que é arquibancada. Nunca geriu futebol na vida, né? E a gente vê todas as vezes que ele toma decisões sozinho, escolha de treinador, não sei o quê, é zica. É zica, pra não dizer outra coisa. Então, assim, o grande problema, e esse pra mim é o grande problema, porque se entra alguém ali com a capacidade de falar assim, ó, olha, nós vamos fazer uma reformulação geral aqui, é reformulação no elenco, que aí você mexe com a parte técnica, né? Você vai mexer com a parte técnica, parte tática, que você vai ter participação do treinador, da sua comissão técnica, e da parte estrutural. A gente está há vários anos num modelo que não dá certo mais. E eu não estou falando de modelos de 2019. Coisas que vem, eu já falei aqui, desde os anos 80. É a mesma coisa. E aí o cara tá mantendo isso, achando que vai dar certo. Mas aí eu pergunto assim, ó, tem que fazer uma reformulação no elenco? Tem. Mas quem vai fazer? O cara que contratou o Alan? O cara que contratou o Luiz Araújo? O cara que contratou o Rossi? O cara que agrediu um torcedor por trás e mordeu a virilha dele? O presidente que trouxe o Vitor Pereira? O presidente que trouxe o Sampaoli? Esse é o grande problema. Porque, olha só, as pessoas estão esperando mágica. Que os caras vão chegar aqui, que não precisa de trabalho, que não precisa de planejamento, que não precisa de processos, que não precisa de gestão, e a coisa vai andar. Não vai! Vejam onde o Barcelona chegou. Vejam quantos galácticos o Real já construiu ao longo da sua história e quantos não deram certo. Se fosse assim, Real Madrid ganhava todo ano. É um dos times que mais... Olha o Manchester United, um dos times mais ricos do mundo. Um dos times que mais arrecada com marketing, um dos times que mais arrecada com audiovisual, um dos times que mais... O Manchester é um exemplo para Barcelona, Real Madrid, de como se arrecada com o estádio, com o Old Trafford. Exemplo. Olha a situação do Manchester. E eu falo isso porque eu acompanho o Manchester, é um time que eu gosto. Ah, merda! Porque os caras venderam o clube para umas pessoas que não sabem, não entendem dragas de futebol. Desde quando saiu o Ferguson lá, cara. Não adianta só ter dinheiro. Dinheiro não, dinheiro não compra competência. Então, só que aí vamos concordar numa coisa. No que um cara... Eu sou empresário. Eu compro um clube. O Textor, por exemplo. Embora título traga mais relevância, né? E eu entenderia isso se eu tivesse comprado, né, um clube. O título me traz mais credibilidade, relevância, traz mais torcida que eu posso usar para ganhar dinheiro depois. Mas o cara que compra o clube, ele é apaixonado pelo clube? Não necessariamente. Ele sofre se o clube perde? Não necessariamente. Mas ele vibra quando tem grandes contratos de patrocínio, ele vibra quando consegue vender jogador milionário, porque ele quer dinheiro. E mas hoje a direção do Flamengo... A direção do Flamengo age como quem comprou o clube. Não comprou. Estão tentando, né? Estão tentando. Simon, a intenção ali... Mas age como quem comprou, porque só quer dinheiro. Só quer dinheiro. É influência, né? Política, poder, como você falou, dinheiro, resultado. Título. Assim, eles entendem, eles acham que o Flamengo já ganhou muito título, então, não vai mudar. Ganhar um Brasileirão a mais, uma Libertadores, já ganhou muito. Esse é o... Eu quero dinheiro agora, curto prazo. Você deu um exemplo maravilhoso. O cara vai lá cobrar, aí o cara fala assim... Olha, mas ano passado ganhamos. Olha, mas esse profissional... Pô, mas esse profissional tava em 2009 quando... Porque pra eles já passou. Então, assim, não tem obrigação de ganhar. E aí o que eles querem é o poder, é a influência de contratar,
de perseguir, censurar, de mandar no Flamengo. Por isso eles querem vender o Flamengo, mas é vender pra eles. Porque quando vier com o papinho de que, não, vamos fazer ação, vamos vender esse quantos... Eles vão comprar. É diferente do dono lá, o Textor, que também tá pensando no lucro, com certeza, que é grande prioridade, mas esses caras que são políticos profissionais, é o poder. Porque vai ter um montão de gente, por exemplo, na oposição falando que tá tudo uma draga, mas tá doido também pra pegar. E se chega lá, deixa a mosquinha azul morder, meu amigo, é ladeira abaixo, independente de ganhar. O presidente campeão do mundo pelo Flamengo renunciou, que inclusive é o pai do Rodrigo Dunch. Que vendeu o Zico. E agora o filho quer vender o Flamengo. É o poder. O poder pra esses caras é o dinheiro da SAF, Simon. E, cara, eu não duvido que muita gente ali faça campanha pra SAF porque quer ter parte no Flamengo, né? Vamos ouvir aqui o Tite. A nossa repórter Mônica Alves tá em Brasília, né? E fez a pergunta pro Tite na coletiva. Tite, boa noite. Não quero ver de TV Globo desse dia. O Flamengo jogou boa parte, mais da metade do jogo, né, com o jogador a menos, e depois teve essa expulsão no finalzinho da partida. Eu queria ouvir o quanto essa expulsão alterou um pouco o que você tinha planejado, e também uma análise até o momento da expulsão, né? Até o momento. São partes do jogo. O jogo ele tem diferentes momentos, diferentes etapas. E nós temos que ter maturidade para jogar nessas diferentes situações. Eu não vou entrar no mérito e vou deixar vocês da expulsão. Eu abri e tenho a minha opinião. Independentemente disso, a nossa concentração, a nossa capacidade de foco, de isolar uma vaiada que não é nossa. Daí tem a direção, tem outros componentes a se manifestarem a respeito disso, mas que não justifica que nós tenhamos uma instabilidade nesse momento. A instabilidade que ela teve um pouquinho no momento do empate. Ela começou, a equipe fez 1-0, começou a organizar, criar mais oportunidades, deu bola no pau, teve infiltrações, aí ela tomou o gol, ela sentiu um pouco, ela está ainda nesse processo ainda de me conhecer e de ter essa estabilidade, independentemente dos momentos do jogo. Ela precisa disso. Isso é um crescimento enquanto equipe, isso é uma maturidade enquanto equipe. Isso deva ser desenvolvido. Né? No segundo tempo, a gente trouxe e tentou manter os três atacantes no 4-2-3. A gente depois, como as bolas do lado elas estavam entrando muito do Santos, a gente fez o 4-3-2, equilibrou a partida, teve mais posse de bola e no final acabou acabando. Você teme, de alguma forma, pela frustração da arquibancada, passar para dentro do campo e acabar atrapalhando um pouco o teu grande objetivo, que você disse quando chegou aqui, que é colocar o Flamengo na Libertadores? Você teme um pouco por isso? A realidade dos fatos nós temos que o torcedor, é claro que ele fica frustrado. Gente, eu sou torcedor, eu fui torcedor e a compreensão ela tem. Nós, enquanto profissionais, a gente tem que saber absorver essas situações. Faz parte da maturidade. Jogar em cima da expectativa do grande clube, da grande marca, da necessidade do resultado, sim. Nós temos a serenidade, ter a calma, ter a concentração para saber administrar tudo isso. Tite, boa noite. Você falou, após a partida, diante do Grêmio, que o treinador, até pela sua visibilidade, né, pela sua responsabilidade, né, também acaba, né, tendo a responsabilidade pelos resultados. Mesmo acreditando, na minha opinião, você sendo menos culpado nessa situação, nessas duas derrotas seguidas, qual avaliação você faz desse Flamengo que você recebeu nesses seus 4 primeiros jogos no comando da equipe? O técnico Tite tem a responsabilidade igual aos outros. Não é a culpa, não tem culpa, não tem herói, não tem vilão nessa história. Não tem. Tem todos os responsáveis, o trabalho ali é gerir enquanto equipe e eu tenho a minha responsabilidade sim. Mas qual o diagnóstico que você faz do Flamengo? Desse Flamengo que você recebe? A gente busca uma estabilidade dentro do jogo e uma estabilidade de uma partida para outra. Boa noite, Tite, aqui, Sidão Marinho da Litoral News.
Você chega no Flamengo com uma panela de pressão já explodida, né? A temporada do Flamengo desse ano é muito ruim. Muita gente, inclusive, considera a pior temporada da história do Flamengo, mesmo vivendo uma era muito boa do lado financeiro. Como você olha para essas rodadas finais do campeonato e espera essa equipe do Flamengo, espera uma melhoria do Flamengo? Você falou, né, que os jogadores ainda têm que ter o tempo de conhecer um pouco do seu trabalho ainda dentro de campo. Qual melhoria você espera visando a vaga na Libertadores? Porque hoje o Flamengo está em sexto, na pré-Libertadores, imaginar uma temporada do Flamengo sem a Libertadores seria algo horroroso, tanto no lado do futebol, tanto na parte financeira. O que você espera dessa equipe para a sequência da temporada? O objetivo é a classificação da Libertadores direta, como foi desde o início, coerentemente falando. Esse é o nosso objetivo. E administrar situações adversas, os erros, as instabilidades, e fazer de cada jogo a nossa performance melhor. Tite, boa noite. Letícia de Almeida, Flazoeiro TV. A gente observou no jogo contra o Grêmio que o time teve dificuldade de se estabilizar novamente na partida depois de sofrer o gol. Hoje também, na minha concepção, o time estava melhor em campo, acabou sofrendo o gol e perdeu um pouco do controle da partida, teve um jogador expulso e não conseguiu mais se firmar melhor em campo. Qual está sendo a dificuldade? Você agora há pouco falou que o time ainda não está conseguindo, né, te entender dessa maneira, porque ainda tem uma desconfiança nesse sentido, quando perde o controle do jogo. Quero saber qual está sendo a sua dificuldade de botar confiança nos jogadores, mesmo com resultado adverso. Diversas etapas foram construídas e a gente veio no segundo tempo, a partir do momento da entrada em que a gente estabilizou no 4-3-2, deixando dois atacantes mais livres de movimentação. Quando tem um jogo que ele fica mais comprido com um jogador a menos, tu tem que ter jogadores de maior mobilidade. Então a gente trouxe esse critério meio campo, equilibrou. E se tu colocar para mim, aí eu respeito a tua opinião, mas se colocar para mim um momento que a equipe de Santos teve superior, depois do momento que a gente fez 4-3-2, ela não teve. Então ela se estabilizou nesse momento, nessa etapa. Então essas construções, ela tomou um gol porque ele teve a felicidade da finalização de média distância, mas não foi uma jogada de infiltração, não foi uma jogada clara, que dissesse assim, articulou, infiltrou, teve no começo do segundo tempo, mas quando nós ajustamos, ela não teve mais. E nós tínhamos a puxada de contra-ataque, sim, com um jogador de movimentação que era o Gabi e com um jogador de velocidade que era o Bruno. Tentamos com a Arrascaeta para manter o 3, não deu, e aí tu tem que vislumbrar um velocista para puxar e comprimir o campo e o de retenção de movimentação. Então ela teve, sim. O resultado acabou sendo duro também, agora a gente cometeu erros em função disso. E eu volto a dizer, essa capacidade de absorver isso, dessas expectativas todas, dessas exigências todas que o Flamengo tem, e a maturidade já reverteram no próximo jogo. Tite, boa noite. Mônica Alves, do Coluna do Fla. Já pensando em 2024, como recuperar, como contagiar esse elenco? O senhor acha que o elenco precisa de uma reformulação? O Flamengo precisa de uma reformulação? Eu entendo a tua pergunta. Eu entendo. Quando eu decidi também, que todos nós decidimos vir para o Flamengo, eu sabia que o momento era hoje. A situação é o agora. A situação é o próximo jogo. Não dá para pensar. No futebol eu aprendi isso, não dá para te pensar lá na frente. Lá na frente, ela vai ser o transcurso que vai, esses passos, que esses jogos que a gente vai ter. Da Esportiva de Santos. A pergunta que eu queria te fazer, na ótica que eu tive, na expulsão do Gerson, o Flamengo perdeu um pouco, começou a ficar muito inconstante. Alguns outros colegas já perguntaram sobre isso. Você já explicou. O Gerson hoje seria, no teu esquema do Flamengo, o jogador dá mais confiança para que você possa ter esse esquema muito bom que o Flamengo tem. E concordo com você que a derrota foi dura, mas infelizmente aconteceu. Obrigado. Absorver, colocar os fatos reais, mas eu agradeço. O Gerson é um jogador versátil, um jogador que trabalha do lado, trabalha do centro, trabalha no segundo meio-campista. Eu não quis comentar com a situação anterior, né, até para não ficar justificando, não é justificativa. Mas se perguntar assim, qual é a opinião minha da expulsão, eu não importa.
independentemente do árbitro acertado ou errado, nós temos que absorver e saber reagir dessa forma. Então, realmente, organizar a equipe, ela ficou melhor com 4-3-2 do que 4-2-3. E aí ela teve a equiparação do jogo. Né? Ela teve com o jogador a menos uma equiparação e com jogadas perigosas, inclusive, saindo na frente. E essas circunstâncias, elas acabam acontecendo. A qualidade técnica individual, talvez de finalização de média distância, também faz parte do jogo. Faz parte do jogo e acabou decidindo. Boa noite, Raíssa Lorena, do Distrito do Esporte. Tite, eu queria entender a sua opção pelo retorno do Rodrigo Caio justamente nesse jogo e numa posição que não é aquele acostumado a jogar. 4-3-2 com o primeiro meio-campista e 2 externos. Quando o adversário faz 2 atacantes do lado, eles dançam os 3 médios e não deixam superioridade no lateral para fazer 2 contra 1 no lateral. E aí tu deixa 2 atacantes mais livres, mais fresh, mais para poder atacar espaço, para dar velocidade, no caso do Bruno Henrique e o Gabriel. Essa é a ideia. Gente, tudo bem? Eu sou o Alan, do Resenha Arranca Topo. Nós temos um canal no YouTube e lá nós lançamos uma enquete para torcedores do Flamengo perguntar. E a pergunta mais votada, feita por flamenguistas, foi por que mesmo com tantos treinadores, desde 2019, o Flamengo não consegue aquele desempenho que tinha, mesmo com o elenco sendo a base daquela época. Eu não posso responder isso, eu não estava aqui, cara. Eu seria muito irresponsável, indelicado, insensato, oportunista. O que eu posso dizer nesses 4 jogos, assim, a gente sabia das dificuldades, que é pegar no meio do campeonato tão difícil, sabia, tinha noção exata disso. E a gente procurar estabilizar a equipe em crescente para que a gente possa retomar um caminho de vitória, um caminho de classificação, isso eu posso falar. Professor, a sua esquerda, que é a última. Boa noite, Matheus Arantes, Portal Metrópolis. No primeiro tempo, contra o Santos, antes da expulsão, vimos um time com mais triangulações, mais aproximações e tabelas. É isso que devemos esperar do Flamengo treinado por Tite? Obrigado. Sim, o diagnóstico era esse, mas também ter a capacidade de saber jogar com um jogador a menos. E nós sofremos, depois do segundo tempo dos reajustes, a gente conseguiu na primeira modificação, não. Ele faz parte do jogo, independentemente do erro que para mim aconteceu da arbitragem. Nós temos que saber disso, daí deixar a arbitragem de lado, não nos compete. Senão a gente vai ficar gastando situações que elas podem só nos trazer prejuízo. Essa maturidade aqui tem que ter, ela tem que ter nesse aspecto. E é esse sim, é dessa forma de triangulações, de chegar na frente, de infiltrações, de atacar espaço. Sim. Muito obrigado, professor Tite, obrigado a todos. Nada produtivo, né? Eu não tenho mais nada para falar. Vamos finalizar aqui? Vocês tem algum comentário ainda para fazer? Não, a única coisa que eu tenho para falar... Não, rapidinho, acho que tem um comentário do Marcelo Martins que ele fala, o Tite é o menor dos culpados, né? o que ele colocar muito ali, são situações de jogo. Ele acabou de chegar, não tem o que fazer. O Kleber mandou o superchat, tira esse elenco que se acha de barriga cheia, disse ele. Obrigado, Kleber. Obrigado pela participação, obrigado a galera que deu like, né? Mandou superchat. A direção também tá nessa pegada. Olha só, barriga cheia, né? Para a gente finalizar, é bom deixar um recado para essa diretoria. A reformulação para um time carregado 1 bilhão é de jogadores que estão em alta. Quando você traz um jogador de outro clube que está em baixa, você corre o risco, né, de o jogador também, de você tentar recuperar o jogador aqui e o jogador não acontecer. É só a gente ver os jogadores que foram e os jogadores que vieram. Até agora o Flamengo não tem um substituto ideal para o João Gomes, que se tivesse nesse elenco aí, estaria ajudando muito esse elenco aí. Um jogador jovem, né? Sabe que eu vi um comentário agora sobre isso? Exatamente, que cobria as falhas do Thiago Maia. Alguém comentou isso aqui no Twitter agora. Não, cara, ajuda muito. Aí hoje está aí largado. Mas ele rendeu dinheiro.
E espalharam a notícia de que ele queria muito jogar no Wolverhampton, que era o sonho da infância. Eu duvido. Não, mas um monte de gente comprou, por quê? Porque interessava dirigente, né, cara? Né? Ele custou muito. O que importa, né? No time de cifras do Flamengo, clube banco de regatas do Flamengo, né? Ó, o Túlio, Regis Alves que falou, React FC mandou um chupa pra vocês. Pelo jeito você tá saindo em canais de React aí, ou pro Petit. Coisa linda, vambora. Faz parte. Não só eu, né? Mas a gente, né? Aí hoje eu fui mandar um chupa lá pro amigo lá do canal React FC, mas aí deu errado, né? Deu errado. Aí eu tenho que aguentar de volta, né? Fazer o quê? Faz parte. Vamos que vamos. Ó, o Marcelo Martins, Yuri Reis, Matheus Cotrim. Agora. Próximo compromisso do Flamengo, domingo, Fortaleza. Aí depois, Palmeiras, a sequência. Palmeiras, Fluminense, América Mineiro, Galo, Cuiabá e São Paulo. Sequência fácil, hein? Bicho vai pegar, vamos ver. Valeu, galera. Obrigado. Obrigado aí pela participação, por aturarem, né? Terem saco ainda de a gente comentar depois de mais um vexame como esse. Mas o importante agora é cobrar. Só existe mudança quando há cobrança. Quando as coisas dão errado. E cobrar das pessoas certas, né? Mudou a comissão técnica, mas não mudou quem comanda esse fraco departamento de futebol e não mudaram vários jogadores que estão, né? Que tem a chance aí na virada do ano de ir embora e outros virem. Mas tem que ter cobrança. Se estiver confortável, não tem mudança. Pense nisso, você que é torcedor, use sua rede social se está longe, se está no Rio de Janeiro, vá lá, cobre, faça pressão, porque sem cobrança fica confortável, sem cobrança não há mudança. Valeu, galera, valeu, Túlio, valeu, Pato, valeu, Nazário, valeu, Petit, valeu, brother do Rabinovich, Petit e Roberto Nazário. Um abraço. Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna.